Tá focado? Não tem no Brasil. Isso não tem no Brasil. Aqui, ó. Ela Muito aqui, ó. bom. Não tem no Brasil. Só tem no Brasil. Se você acabou de chegar nesse canal, meu nome é Jana Viscardi, eu mesma. Este é o meu espaço. E se você estiver observando, eu não estou em casa. Eu estou em um estúdio. E tem uma pessoa ali atrás, inclusive conduzindo essa gravação. Gustavo. Gente, o Gustavo está ali e... Gente, eu tô aqui com a Jéssica, essa atriz maravilhosa, com falas poderosas e marcantes. Mas eu vou pedir pra ela, porque eu tô um pouco nervosa, como você pode perceber. Tá dando certo esse vídeo. Mentira, imagina. Mas eu vou pedir pra Jéssica se apresentar, falar um pouco sobre ela e a gente vai seguir essa conversa. Tá. Oi, Jéssica. Oi. Se apresente para os meus seguidores. Eu acho a internet muito tecnológica, gente, eu adoro. Eu sou a Jéssica, eu tenho 25 anos, eu sou atriz. Eu sou atriz, bailarina, muito curiosa, adoro astrologia. Já falei que sou geminiana? Já falou. Geminiano com ascendente em escorpião, lua em capricórnio. Não sei o que você quer que fale. Tá, me conta um pouco da sua trajetória de trabalho. Você é super jovem, mas já fez coisas super bacanas. Sim. Conta um pouco como é que você chegou aqui, assim. Em geral, o pessoal do canal gosta de ouvir, sabe? Então, eu comecei a minha vida na arte muito cedo. Eu comecei dançando num projeto social, eu tinha uns 10 anos de idade, assim. Ah, olha só. Eu sempre, na verdade, a minha formação toda, ela é baseada em projetos sociais, em convites, em bolsas de estudo. E você é de onde, especificamente? Eu sou da Rocinha, do Rio de Janeiro. Muito bem. E aí, eu fiz aula de dança quando eu era novinha, com 10 anos de idade. Aí, com 13, eu tive minha primeira experiência com teatro dentro da escola. Que é quem apresentou o teatro pra gente foi uma professora de história que mexeu muito comigo, que é a Sueli Maria, que foi a minha primeira e única professora negra que eu tive na minha vida inteira. E não, acho que não à toa ela me marcou tanto, né? Sim. E ela é uma pessoa muito sensível e eu lembro que essa primeira peça me marcou muito, porque a gente estava estudando um tema na escola, acho que era o movimento hippie na época. E aí ela propôs para a turma quem quisesse apresentar o conteúdo de uma forma diferente da prova. E aí juntou um grupinho, eu com certeza fazia parte desse grupinho, e a gente montou uma peça falando sobre o movimento hippie. A gente escreveu, a gente produziu, óbvio, né, que naquela simplicidade e precariedade de uma escola pública, Sim. da rede pública do Brasil. E aí, cara, foi uma primeira experiência, assim, de ler texto, de gravar e de estar em cena, assim, né? Sim. A possibilidade de ser outra pessoa, e isso Sei. mexeu muito comigo. E aí, logo em seguida, assim, com 14 para 15, eu fui chamada para participar de um outro projeto chamado Revivarte, que era um projeto que tinha apoio do governo na época, e foi onde eu tive acesso a yoga, aula de música, danças populares, meditação, muito cedo, assim, então eu tive privilégios que muita gente da minha idade e da minha escola não tiveram. E esse foi um projeto e o outro chama Novos Horizontes, que também era um complemento das matérias que eu tinha na escola. Porque ainda que eu fosse uma menina muito estudiosa e muito curiosa na sala de aula, a grade de conteúdos da escola pública é completamente distinta de uma escola particular e federal. E aí, esse outro projeto me acompanhou dos 15 aos 18, até eu sair da escola. Legal, saída da escola mesmo. E fazer o vestibular. Aí eu fui vestibular para teatro, eu cheguei a fazer 2 períodos, eu fui bolsista pelo ProUni, eu fiz faculdade Atenção. de teatro. Atenção! Viu, gente? Várias informações importantes. Vocês estão pescando? Eu acho que eu vou colocar na tela, na edição. ProUni. Sim. Primeira professora negra. A única. Sabe? Coisas que são detalhes que, enfim, são importantes de serem ditos. Em paralelo, também fiz a minha formação na Angel Viana, que é uma escola de dança contemporânea no Rio. Também foi bolsa. Poderosa, cara. Não tem problema, a gente vai passar umas coisas aqui. Não tem problema nenhum. Tudo bem. Na minha casa, minha filha, cai coisa, não tem luz. Tá Mas tudo eu certo. gosto, isso é uma das coisas que eu mais gosto no YouTube e na internet, sabia? Veja. A coisa viva do dia a dia. Nesse período, eu fui chamada para fazer um teste na Globo. Gravei o texto, lá fiz o cadastro. Na semana seguinte, me chamaram para um teste. Eu falei, não, só um teste, vou lá para eles conhecerem meu trabalho, não sei o quê. No dia seguinte, outro teste. Eu falei, comecei a ficar assustada, porque eu falei assim, meu Deus, a minha bolsa na faculdade, não posso... Engraçado, né, que quando eu conto a história para as pessoas falam, sou louca, como assim a Globo querendo que eu trabalhasse mais, pensando na bolsa?
porque como a minha formação foi toda assim, a base de bolsa e de curso, de projeto, pra mim era uma coisa assim... Então, claro, você não tenho pode que perder. terminar, não posso Claro. perder. Quando é que eu vou ter outra oportunidade de estudar e me formar e ter a porra do diploma? E aí eu fui, fiz um teste, e aí eles me chamaram, sei lá, para 3 testes seguidos, assim, um dia atrás do outro, que era pra Malhação de 2012, que você eu passei fez. e acabei fazendo. E aí, cara, eu sou muito espiritualizada também, né? Eu sou muito bruxinha, então eu acredito que nada é por acaso. Estamos no estúdio, as coisas estão acontecendo. Na mesma época que eu passei no teste, a faculdade teve uma crise e foi descredenciada pelo MEC. Então assim, Que pariu. então eu não consegui concluir a faculdade. Ai, que merda, você jura? É uma coisa assim que teve uma época que era bem pesada assim pra mim. Eu Sim. falava, ai caraca, não sei o que, é muito informada. Minha mãe falava tanto que precisava. E tem uma coisa do diploma, Da né? porra Que do a gente papel, precisa do ter o diploma, papel. Não, e isso realmente, assim, faz diferenças, né? Quem É. tem o ensino superior completo recebe mais, são coisas Claro. assim. Só dá uma pesquisadinha pra gente. E aí eu fiz Malhação e foi uma experiência maravilhosa, assim, porque eu aprendi muito sobre audiovisual, porque eu nunca tinha feito nada. Sim. Eu tinha experiência com dança, com teatro. E Malhação, dentro de todos os produtos que eu já fiz na Globo, ele é muito especial por ser uma escola mesmo. Então os diretores têm todo um cuidado da equipe, de todo mundo, assim, porque é o primeiro trabalho da maioria das pessoas. Eu tava com 19 anos, né? Sim. E assim, eu lembro que as primeiras cenas que eu gravei 50 takes, porque o cara falava assim, Jéssica, abre o braço, e fazia assim, né? E saía de quadro. E essa coisa de entendendo, não tá no close, tá? Foi um processo muito... 19 anos, né, cara? 19 anos. Aprendi muito, assim, aprendi muito fazendo Malhação. Desculpa, posso te fazer uma pergunta? Claro, várias. Talvez seja uma pergunta que todo mundo te faça, se você achar ela inconveniente ou Aham. besta, a gente não precisa responder, a gente Tá. corta e passa pra próxima. E como foi pra você chegar nesses espaços sendo uma mina negra, de periferia? Ah, várias tretas, né? E detalhes, assim, que as pessoas não estavam preparadas, assim. Da cor da base da maquiagem. Ai, De cara. não saber mexer no meu cabelo. Gabi do de Pretas, que fala pra caramba disso, que é um outro canal. Eram umas coisas assim. A minha Malhação durou um ano. Então teve um período que teve uma mudança de caracterização, porque eles mudaram de ano na escola, né? Então estavam no segundo sei. ano, foram pro terceiro ano para se formar pra formatura. E aí a primeira fase toda da Malhação, meu cabelo era preso. Eles não sabiam lidar com isso. E eu tinha acabado de passar pelo processo de transição capilar. Então eu tava assim, ó, com o meu cabelo desse tamanho. Então qualquer coisa que falava assim, ah, esse creme diminui, eu falava, não quero. Tudo que diminuía o volume, eu rejeitava, porque pelo contrário, eu tava num momento de, caraca, agora que eu entendi a minha beleza, eu quero gritar e expor pro Florescer mundo. mesmo, né? E aí teve um dia que eu testei, assim, a galera. Eu falei assim, cara, vou com o cabelo assim, pra saber como é que eles vão lidar. Sim. Cara, foi um negócio, assim, mobilizou toda a equipe, as pessoas não sabiam lidar com o meu cabelo. Mas sei lá, diferença de E de quando você entrou pra agora, você já sei. Ah, putz, vamos falar da diferença de realidade. Muita gente criticava as cotas, falava assim, ai, somos todos iguais. É muito fácil falar que somos todos iguais no alto dos seus privilégios. Quer dizer, eu não posso dizer dos privilégios das pessoas brancas, porque eu nunca sei o que é. Nunca vou passar por isso, né? Porque eu sou mulher preta. Mas é muito impressionante, assim, como choques de realidade, sabe? Tipo, tinha uma menina que estava vindo de Nova York para fazer a Malhação, tinha uma outra que era de uma família classe média, que o pai era diplomata, viajou pra caralho, não sei o quê. E aí quando eu abri a boca para falar minimamente das minhas experiências, a pessoa ficava assim, o mundo não é... Que tem a ver com aquilo que a gente estava falando do início, né? De sair da sua bolha. Sim. A gente não pode achar que a nossa realidade é uma... É o padrão, é o que todo mundo É uma tem. realidade pra todo mundo. Eu, que sou uma mulher preta da favela, sou privilegiada pra caramba por trabalhar onde eu trabalho, por trabalhar na profissão que eu escolhi. Se eu isso é um consigo ponto reconhecer foda. um monte de privilégio, eu fico, meu, como que as minhas amigas brancas, ricas, não conseguem? Sim. Isso já tá mudando também, assim. Muda muito, obrigada. Aqui tá calor. Tá ótimo. Aqui é verdade, né? Valeu, Gustavo, obrigada. A gente trocou de lugar, observe que temos tudo novo aqui. Tudo uma nova luz, uma nova ambientação, uma nova mulher. A gente estava um pouco nessa parte de reconhecer os privilégios, né? E de quanto a internet...
dia hoje tá, ó. Tá nojento, tá nojento. A gente estava falando da coisa da representatividade, da presença na internet, do quanto você também aprende com as outras pessoas a partir das histórias que elas vão te contando, né? Tô supondo que seja isso também. E a identificação, né? Assim, e como o diálogo é mais... Tem uma coisa que me dá muita preguiça na internet, que são os perfis fakes, mas isso daí eu também não dou muito ouvido, sabe? Assim, quando eu acho que é demais, eu só apago. Assim, eu deixo aberto para comentar, né? Porque tem gente que escolhe trancar para algumas publicações. Sim. Eu deixo aberto os comentários. Se o que não me agrada, eu apago. Sim. Apenas. Mas eu acho que a internet tem facilitado assim, essa troca, essa conversa, de uma forma meio horizontal. Eu tava falando dessa coisa de tirar o artista do pedestal. Assim. É uma coisa que eu me identifico muito. Que isso implica em várias coisas, né? Sei lá, a forma que a gente se apresenta, ou tá sempre montado. Isso era uma coisa que quando eu comecei a trabalhar, por exemplo, tipo assim, não, você tem que estar maquiada, você tem que estar aí. Eu tinha várias argumentações com o meu empresário. Eu falei, não sou um boneco, não vou ficar fingindo que eu acordo com rímel na cara, não. Sim. Tipo assim, eu vim aqui, a gente gravou o clipe da Gabi, acho legal usar maquiagem, não sei o quê. Mas terminou, eu tirei a maquiagem, não, eu quero dar entrevista do jeito que eu sou, assim, sabe? Sim, claro. Isso que você falou do lance de tirar um pouco do pedestal, eu falo às vezes disso no canal, de um movimento muito louco que às vezes eu acho da internet, eu acho assim, o YouTube, por exemplo, te permite fazer interações muito legais. Então, eu tenho um canal, tenho quase 20 mil pessoas lá, as pessoas me assistem, gente de todo lugar do Brasil que vem me assiste, me escreve, eu respondo, isso eu vou conhecendo as histórias dessas pessoas, mas são pessoas que não me conhecem. E é engraçado como eu tenho percebido, em especial para canais maiores, um movimento meio louco de televisação desses personagens de internet. Isso me incomoda, como se essas pessoas virassem também esse ídolo meio televisivo, de ir também para esse pedestal, e aí você não consegue mais... um pouco isso também, um pouco uma televisão também, alguns... eu vejo assim, as minhas primas... Nesse sentido. Sim. As minhas primas pequenininhas, por exemplo, elas falam, não, eu quero ser youtuber. E eu falava que queria ser atriz. Jana Viscardi, do canal de mesmo nome, Jana Viscardi, sou fã! Gente, o dia tá badalado hoje. E isso é um negócio que me incomoda, porque perde, eu acho, a possibilidade do diálogo mesmo, porque como é que você vai vai entrar numa conversa suave, mais horizontal, como você falou, se você tá o tempo inteiro dizendo... Eu até fiz um vídeo uma vez que ficou essa brincadeira do Lindíssima falou tudo. Eu falei, cara, isso é muito engraçado, muito divertido. No Twitter todo mundo falava Lindíssima falou tudo. Mas é esse lugar de você colocar essa pessoa nesse pedestal, de você não discutir o que ela diz, de você não se apresentar como numa conversa. Você tá o tempo todo idealizando esse indivíduo, colocando esse indivíduo nesse lugar que ele não deveria ocupar, em primeiro lugar. E essa idealização, tudo que idealiza, pra mim, acabou em algum momento. Assim, falando... Sem explicar. Eu entendo esse questionamento, acho que a gente tem opiniões bem parecidas. Mas assim, falando agora da minha área, na arte, rola um troço assim. Por exemplo, eu tô falando isso de, não, porque acho maneiro sair desse lugar, estabelecer um diálogo aqui, mas assim, saber você aparecer aqui, eu morro. Mas eu não sei se é por causa da arte, e aí eu não sei, assim, acho que eu não tenho uma opinião bem estabelecida nesse sentido. Acho que isso é uma coisa que a gente, por exemplo, que está em lugar de evidência e de exposição, a gente tem que lidar com isso. E aí cada um vai lidar de uma forma diferente, né? Assim, a Thaís e o Lázaro foram indicados, acho que um dos 100 maiores influentes afrodescendentes, né, da diáspora africana, no mundo inteiro. Eu vi isso. E aí eu acho foda, porque eles realmente são foda. Uma coisa que eu acho foda da internet é poder falar palavrão. Eles falam foda mesmo. Foda. Eles foram indicados a isso e assim, eu achei maravilhoso, porque eu acho que eles realmente assim, eles fazem parte de um momento histórico na televisão brasileira e na nossa arte, no nosso país, e que nada mais justo do que eles serem reconhecidos nisso. Sim. Agora, o Lázaro deu uma entrevista falando sobre isso, que eu achei maravilhoso, né? Que ele fala, é claro, a gente foi feliz com o reconhecimento, mas isso me faz
pensar na responsabilidade de estar nesse lugar. Porque quando você vira uma puta referência, ou as pessoas te veem naquele lugar, eu, Jéssica, penso muito no que eu falo. Em como eu vou me comunicar, o que eu quero comunicar, que diálogo eu quero estabelecer. E aí a internet tem uma coisa que assim, hoje em dia todo mundo é um comunicador, né? Que é a coisa da democracia que a gente estava falando, que isso é bom, é importante, mas como a gente lida com isso? Eu vejo, teve uma época no canal que eu fiquei muito na dúvida se eu queria continuar. Porque como eu falo bastante sobre feminismo, eu lembro uma vez uma menina falou assim, pelo amor de Deus, você tem que falar sobre as questões políticas mundiais. Você é feminista e não fala de política do mundo? Eu falei, nossa, cara, mas eu não sei falar de política do mundo. Mas isso é uma coisa que... Caraca, o que eu faço com isso, assim? E eu fiquei um tempão meio travada. Eu lembro que eu gravei um vídeo falando disso, porque eu tava travadíssima. Eu falei... E aí, claro, de maneira muito menor, quem sou eu pra me comparar com pessoas que atingem muito mais gente, mas... Sabe quando você fala... Gente, e aí? As coisas que eu tô dizendo aqui... Sabe quando você começa a ficar com medo? Eu falei, não, tem que sair do lugar do medo. Tenho que entender as coisas que eu quero falar, eu tenho que ter a possibilidade também de errar, porque ninguém é perfeito. Esse é o problema pra mim da idealização, né? Essa pessoa, ela só acerta. Não, pode ser que eu diga uma coisa que eu mude de opinião, pode ser que você venha e me diga, Jana, isso que você tá falando aí, eu não sei se eu concordo, e aí eu vou transformar esse meu pensamento, e a vida, na verdade, é isso. Então, eu tô na internet, a possibilidade que eu tenho é de colocar as ideias que eu penso e chamar a gente pra falar as ideias dela, mas também transformar isso quando eu fizer uma cagada, quando eu chegar à conclusão de que eu falei um negócio lá atrás que eu não concordo tanto hoje. Não, e tem uma coisa... Com responsa. Claro, e tem uma coisa que você falou que eu acho muito maneira e que é bom de se pensar, que eu também, teve uma época que eu falava muito sobre feminismo. E teve uma época que eu não falei tanto sobre feminismo, mas passei a falar sobre a minha religião. E aí algumas pessoas que me viam falando sobre feminismo começaram a me cobrar sobre isso. Aí eu falei... E aí, o primeiro momento assim, caraca, tem que voltar a falar. Por que eu não tô falando sobre isso? E aí depois, refletindo muito, pensando sobre isso, eu falei, cara, isso também diz mais sobre a pessoa que tá sentindo necessidade disso. E aí a gente vive numa... A gente tem que se sentir livre para buscar outras referências. Então, se naquele momento eu fui uma referência sobre o feminismo para muitas pessoas e num outro momento eu não tô sendo, é porque eu escolhi também falar sobre a minha religião, porque eu também estou comunicando outra coisa com outras pessoas. E aí isso também me tirou o peso da cobrança de tipo, você tem que falar, você tá aí, você tem que falar sobre, tipo, eu não gosto de falar de nenhum assunto que eu não entendo. Eu falo, não entendo. Agora veio o caminhão. Perceberam que tá muito difícil, complicado aqui, mas isso é verdade. Eu vou encerrar. Mas eu acho que eu ficaria umas 50 horas no programa. Pois é, eu adoro conversar. Você quer ser minha amiga? Vamos ser amiga. Tchau. Geminiana adora conversar. Adorei, assim. Eu também. Muito obrigada, cara. Tô pra gravar comigo. Que incrível. Gente, Jéssica aqui pra vocês, tá? Eu tô me sentindo muito chique. Eu que tô chique, tô aparecendo na internet. Muito obrigada. Obrigada a você. Sucesso pra você. Axé. Sucesso, meu povo. Sucesso. Axé, é isso. Acho que o mundo tá mudando, gente. O mundo precisa de amor, né? O mundo tá meio dodói. Tá bem doente. dodói, na verdade. E a gente precisa se curar pra distribuir amor. A nossa cura é a cura do outro. Eu acredito nisso. Gente, muito obrigada. Obrigada a você. Ai, obrigada, viu? Adorei seus vídeos mesmo. Fui lá ver. Obrigada, Brasil! Beijo, abraço, compartilha, comenta, você já sabe aquela coisa toda. Acompanhe na televisão, me acompanhe nas internets. A gente não falou da série, do assédio, agora eu lembrei. É mesmo! Quer gravar um minutinho? Vamos falar sobre. Peraí, deixa eu começar de novo.